canso de dizer que o melhor do outono é a luz. Em nenhuma outra época do ano ela consegue ser assim, ao mesmo tempo leve e brilhante, cheia de suavidade e capaz de delinear todo o contorno das folhas, dos rostos, até mesmo dos edifícios. Em nenhum outro momento os detalhes adquirem tanto relevo e tanta fluidez. Bom para fotografar, sem dúvida, mas ótimo também para saborear com os olhos. Não encontro melhor adjetivo do que dizer que a luz do outono é uma luz madura. Madura como as frutas, madura como as pessoas que atingiram também o seu outono. Não há nela a extravagância primaveril, a dureza ardente do verão, a obliquidade meio taciturna do inverno. É a luz na justa medida. Ela não fere os sentidos. É como se os acariciasse. Com uma luz assim, as pessoas deveriam aproveitar para se tornarem mais sábias, perderem a pressa, ficarem mais contemplativas, descobrirem que viver é também degustar a vida, curtir o que ela tem de bom, penetrar em suas dobras mais íntimas. Este sol morno de outono, por exemplo, é um presente para não ser desperdiçado. Ele nos avisa que logo vai chegar o inverno, que o tempo urge, que a vida não é para sempre. É preciso retardar o passo e não desperdiçar nada. Muito bom! É com a música gostosa do Duda Goldani e do Giba Soares que nós abrimos mais um programa Rede de Olhares. Aliás, essa música tem tudo a ver com o nosso tema, Autumn Leaves, folhas de outono. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no programa. Será que a troca das estações acaba influenciando nós, seres humanos? É sobre isso que nós começamos a falar a partir de agora e na próxima 1 hora que eu convido você a estar conosco aqui no Rede de Olhares. Comigo na interatividade hoje, Bruno de Moura. Tudo bem, Bruno? O pessoal que está em casa pode e deve participar conosco, né? Exatamente, Vivi. Quem quiser participar ao vivo, então, aqui do Rede de Olhares, é só mandar sua pergunta, sua sugestão pelo Twitter, pelo @UXTV, facebook.com/UXTV e também pelo telefone 3218-2194. Estamos esperando. Ok, muito obrigada, Bruno. No quadro Armazém de hoje, nós recebemos uma artista que tem tudo a ver com esse tema do outono, a troca das estações. Quem conversa com ela é o Marcos Mantovani. Tudo bem, Vivi? A gente recebe hoje no Armazém a Miriam Garcia, que é artista plástica. Ela tem desenhos muito interessantes e se inspira, também estava conversando com ela agora, nas flores, nas cores das flores e também nas paisagens urbanas. Ela gosta muito do colorido. Ela vai conversar um pouco também sobre essa questão do outono e também das trocas das estações que interferem também nos nossos humores. No final do primeiro bloco eu converso com ela, Vivi. Ok, obrigada, Marcos. Estou bastante curiosa aí para saber um pouco mais sobre essa conversa.
Comigo aqui no estúdio também os alunos do curso de Introdução à Comunicação da Universidade de Caxias do Sul, com a professora Fiorenza Carnielli. Bem-vindos a todos, tá? Nossa plateia hoje. Perguntem bastante, respondam também as minhas perguntas aí que eu vou fazer ao longo do programa. Os nossos especialistas, hoje aqui recebo a Rosalia Brandão Torres, ela que é coordenadora do curso de Geografia da UX, o Dr. César Pascoal, também o escritor e historiador Luiz Carlos Ponzi e o Felipe Gonzatti, ele que é curador do herbário da UX. Bem-vindos a todos vocês aí. Eu vou começar falando com você, Felipe. Eu quero saber das plantas, se elas reagem realmente a essa troca das estações, se você consegue perceber isso no local onde você trabalha, aqui no herbário da UX. Bem, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre as plantas. E então, eu que trabalho diretamente com as plantas, a gente percebe, né? Acho que todo mundo nessa época que inicia o outono consegue perceber a resposta, né, que as plantas emitem a essa transformação do nosso clima, né? Então, as plantas, elas são completamente dependentes da condição de temperatura e luminosidade, e elas, então, nesse período que entra outono e inverno, é um período que as temperaturas baixam. Então, todo o metabolismo biológico das plantas, né, diminui. Então, por isso que elas perdem as folhas, né? As folhas caem, as folhas se tornam amareladas, pardas, vermelhas, né? E elas dão esse aspecto tão bonito, né, na nossa paisagem, enfeitam a nossa paisagem. Então, a gente tem uma redução muito grande, né, das espécies que florescem nesse período, né? A gente sai do verão, onde a gente tem um monte de flores, muitas flores, espécies, elas se reproduzem nessa época, né? E elas entram num período de hibernação agora, nesse período mais frio, e por isso então elas perdem as flores e formam essa paisagem tão bonita que a gente consegue ver na nossa região. É um colorido bem especial que a gente pode apreciar até aqui dentro do campus mesmo, sim, né, Felipe? Sim. Aqui no nosso campus nós temos muitas espécies, né, que têm esse mecanismo, né? As nossas castanheiras aqui perto da biblioteca, né, são uma espécie bem característica que perde completamente as folhas nesse período, né? Então fica essa paisagem, parece que as plantas estão mortas, né? Mas na verdade elas estão muito vivas, né? Elas só perdem as folhas nesse período para passar essa temporada mais fria, né? Que é o que a gente chama tecnicamente de seca fisiológica, né? A planta ela não passa por um período de seca propriamente dito, mas em questão da baixa temperatura, ela diminui o metabolismo e perde suas folhas. É como se elas tivessem uma inteligência própria que avisa a elas que, ok, é outono, vai começar o inverno. Muitas espécies, né, elas se originaram em climas secos, né, ou climas muito frios. Né? Então, a maior parte das espécies dessas plantas que ocorrem na nossa região, tanto as nativas, que ocorrem naturalmente nas nossas matas, como as espécies plantadas, como as castanheiras, né, elas evoluíram num clima ou muito seco ou muito frio. Então, que elas passavam períodos, né, ou sem água ou com a água do solo congelada, no caso de espécies que ocorrem em regiões muito frias. Então, essa deficiência hídrica, né, imprimiu no DNA dessas espécies a perda das folhas como uma estratégia, né, para passar esse período de sobrevivência. Né? Uma vez que essas plantas, então, elas migraram, né, elas se distribuíram pelo planeta ou foram trazidas pelo homem para cultivo, elas mantiveram essas características, né? Então, mesmo aqui a gente tem disponibilidade de água, não é tão frio para que causasse realmente uma deficiência fisiológica, mas elas mantiveram essa característica, né? Então, isso fica perceptível, né, nas plantas que são cultivadas aqui. Ok. Rosalia, o nosso clima muda também, né? Com a chegada do outono, depois com a do inverno, nós estamos vivendo uma meia estação, né? Primavera e outono são chamados climatologicamente como período da meia estação.
é aquele período em que nós, principalmente aqui no Sul, e na plateia a gente tem alguns de Santa Catarina, vivenciam mais do que qualquer outro período do Brasil, aquela sensação de que nós temos, nesses períodos de meia estação, que a gente chama, de as 4 estações ao longo de um dia. Então, é um calor durante o dia, isso vale para o outono, isso vale para a primavera. O amanhecer, o anoitecer, ele já é um pouco mais frio. A gente tem uma amplitude térmica maior, né, aqui no sul, né, em virtude da latitude ser maior. E no período do outono e da primavera, isso também acontece. E o outono tem essa característica, né, tanto de uma paisagem muito bonita, como falado pelo colega, quanto essa variação. Ok, a gente vai chamar agora uma reportagem que a nossa equipe fez, mostrando bem essa questão das características climáticas, como elas influenciam aqui na nossa agricultura, principalmente no cultivo das uvas. Olha só. Entre os meses de maio e setembro, os parreirais passam pelo período de dormência. É quando as folhas amarelam, caem e também acontece a poda, uma preparação da planta para a próxima safra. Enio, qual a importância desse período para o fruto? É fundamental para a frutificação da próxima safra. Dormência é um processo fisiológico natural que as plantas buscam para se proteger dos rigores do inverno, principalmente o frio aqui na nossa região sul. Senão elas não sobreviveriam. Então elas se despem das folhas, né? Elas entram em dormência, as gemas, que serão os próximos brotos, as próximas frutificações. E as condições climáticas desse período também fazem toda a diferença. Com certeza, para a superação dessa dormência também vai se precisar de frio, de um acúmulo de horas de frio abaixo de 7 graus, tá? E cada espécie, tipo pessegueiro, pareira, e dentro dessas espécies, cada variedade tem uma requerência, tem uma necessidade no acúmulo dessas horas para poder realmente retornar com uma brotação uniforme e vigorosa. E aí, em cima da brotação nova, normalmente se tem o florescimento e, consequentemente, a perspectiva de uma frutificação. E além da questão técnica, esse período também ele tem um certo charme, até mesmo pela cor que a parreira acaba se mostrando. Para ti, é um período também especial? Você gosta desse período de troca de estações? Olha, a troca de estação é sempre um pouquinho, é tipo troca de mudança. Se não fizer essa troca de mudança sincronizado com a embreagem, no caso num carro de câmbio convencional, gera algum probleminha, né? Então tem que ter uma sincronia. Agora, após encaixada a marcha, ou seja, definido o inverno, é um período, é uma época muito especial, né? Nós assim, na serra somos privilegiados com o frio, embora todo mundo não goste, mas principalmente no verão, que nós temos essa temperatura menos agressiva, menos alta, né, mais saudável para se viver. Agora, o inverno também, gente, é especial para se tomar um bom vinho, né, curtir o que? Mais o lar, né, mais a família, mais os amigos, os estudos, né, e sempre acompanhados com um bom vinho. E quem quiser mais informações sobre essa troca de estações e até mesmo sobre o cultivo dos parreirais, pode acessar o site da Emater. César, a gente pode perceber então que as plantas sentem essa mudança, elas se transformam, elas mudam as suas cores, elas deixam as folhas caírem no outono, né? Para se preparar para esse inverno. O clima, como a prof. Rosalia colocou, também muda. E nós, seres humanos, será que a gente consegue realmente perceber essas trocas de estações dentro de nós, do nosso físico, nosso emocional? Com certeza. Como nós vemos uma medicina diferente, uma medicina mais holística, de um ponto de vista mais humanista, quando se termina o verão, que é aquela fase de expansão, aquela fase de coisa, nós vamos entrar num preparativo para o nosso inverno. Que o que é o inverno? O inverno é o nosso silêncio, nós nos recolhermos dentro de nós mesmos.
Tanto que existem estatísticas mostrando que a maior fase de suicídios é no inverno, por causa da baixa incidência de luz e coisa. O outono, ele nada mais é do que a preparação, é o final da colheita. Então, quando a gente tem que guardar as energias para o nosso inverno. E quando nós temos essa ideia, os nossos pensamentos começam a diminuir a questão daquela euforia do verão. É uma dormência que a gente É uma passa dormência, também? é uma dormência. É um preparativo para o nosso inverno. É como os animais hibernam, né? Os ursos polares. Nós também entramos em uma questão, entre aspas, de dormência. Nós hibernamos dentro de nós mesmos. Ou seja, nós ficamos mais individualistas, nós ficamos mais preservando o silêncio e nos fazendo a nossa meia-culpa, né, para preparar para o renascimento que começa na primavera. Isso é de todo ruim, César? Não tem um lado bom de fazer esse silêncio, esse recolhimento? Todas as estações são úteis para nós, assim como para o meio ambiente. Então, as flores, as árvores, as flores, toda a natureza, ela tem um período que ela vai ter que dormir, que ela vai ter que descansar, ela vai perder as folhas, depois ela vai frutificar, ela vai florescer. E é um ciclo na nossa vida. E a nossa vida também trabalha com isso. Os antigos, os índios, todos os nossos antecedentes trabalhavam com isso. Então, para nós, é importante nós pararmos e refletirmos o que nós passamos, para nos prepararmos para essa etapa de silêncio. Que todos nós devemos fazer esse silêncio para nos prepararmos para a primavera, que é a hora de renascer. César, eu vou completar a sua fala com um trecho de uma crônica do Frei Jaime Bétega, que foi publicada no jornal Pioneiro, que ela vem bem ao encontro dessa tua fala, que diz o seguinte: as estações se alternam para fazer algo fantástico, a renovação. A primavera não deixa por menos. Se o outono derruba uma flor, ela repõe de modo criativo com outras matizes, uma perfeição sem igual. Se as pessoas conseguissem imitar as estações, não teríamos tantos desencantos. Concorda, César? Perfeito. Que a gente precisa imitar a natureza e entender esses ciclos. Mas o nosso ciclo é como da natureza. É nós que fugimos desse ciclo. Então, quando a gente entende que o nosso ciclo é como a natureza, nós vamos viver mais em paz. Então, nós vamos ter mais paz para viver a nossa vida. E não viver essa vida atribulada que a gente leva e mantendo um pouco mais de bom senso e tendo mais consciência para seguir a nossa jornada. Ok, obrigada por enquanto. Luiz Carlos Ponzi, no seu último livro, uma crônica salienta aí as belezas do outono, que você acredita que é a estação mais bonita aqui da nossa Isabela, da nossa Caxias do Sul. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui. Eu sou o homem do outono. Outono, para mim, é a estação, é a grande estação. Tudo acontece no outono. Nos meus contos, quando eu tenho que colocar alguma data, posicionar o meu personagem, e normalmente meus contos são alegres, não são tristes. Então, eu coloco o meu personagem no outono. É a estação boa. Tudo acontece no outono. Eu sou da região, eu, por exemplo, não gosto do inverno, aqui da nossa região. Eu não gosto da primavera. Eu gosto um pouquinho do verão, mas o outono é espetacular. Tudo no outono é diferente. Tudo é diferente. O texto que iniciou o nosso programa deu um panorama fantástico sobre o outono. Realçou bastante sobre a luz. A luz do outono, a luz aprilínea, é fantástica. Os pintores, os fotógrafos, eles se deliciam com essa luz. Isso é maravilhoso. E os odores do outono aqui na nossa região são fantásticos. Para quem conhece um pouquinho do interior, as colônias, está terminando o verão, os frutos estão bem maduros, eles vão ser processados naquele sistema antigo, do tacho grande, no fogo, na rua. Então a gente vai sentir o cheiro da fumaça daquela lenha, às vezes uma lenha verde, e o cheiro gostoso, doce que está se fazendo. É maravilhoso, é muito bom. Eu adoro o outono. Eu sou do outono. Palavras cheias de poesia, né, gente? Para mim, o ano inteiro poderia ser feito totalmente de outono.
Muito bom. Luiz Carlos, assim, ó, achei lindo o que ele falou. Quem quiser conferir esse teu trabalho, tem presente para os nossos telespectadores hoje, né? Faz a tua propaganda aqui desse livro. Posso mostrar aqui para o Vini? O meu livro chama-se Isabela em Contos. Eu lancei agora, em março. É um livro patrocinado pelo Financiarte. Belo programa, Financiarte. O meu livro chama-se Isabela em Contos, 100 anos historiados. O que eu faço? Eu, antes de ser um escritor, um contista, eu sou historiador. Eu sou historiador. Então, eu vou contar 100 anos de história de Isabela. Isabela, o que é? É Caxias do Sul, que eu troquei de nome. Não me agrada o nome Caxias do Sul. Caxias do Sul não tem nada a ver com a nossa região. Aliás, nenhum dos municípios da região tem nomes condizentes com a nossa cultura. Tem todos nomes de guerreiros, políticos, alguns vigaristas. Tá? Então eu troquei o nome, eu botei o nome de Isabela. O que é Isabela? É a uva. A uva Isabela. A primeira riqueza agrícola de grande importância na nossa região foi a uva Isabel. Com a uva Isabel, aqueles nossos colonos antigos fizeram o primeiro vinho. E o vinho se espalhou aqui pelo sul do Brasil, que deu nome para a nossa região. Então, a minha cidade é Isabela. Isabela. Então, quem quiser Isabela em Contos, aqui um presente do Luiz Carlos Ponzi para as primeiras 5 pessoas que entrarem em contato conosco, seja por telefone ou também pelas nossas redes sociais. Vão levar esse belíssimo presente aí, um livro muito bacana mesmo. Bruno, a gente tem interatividade, é isso? Temos sim, Vivi. Olha só, a Jane Ludwig deixou um pensamento aqui do filósofo alemão Nietzsche. Olha só, repara que o outono é mais estação da alma do que da natureza. Fica aí a frase para reflexão. Que bonito, a Jane. Nossa, muito legal. Quero saber do Armazém, se a tua artista convidada de hoje, Marcos, também gosta do outono, também aprecia essas cores, essa luminosidade que a gente está conversando agora. Você acha que realmente o outono é a estação mais da alma do que da natureza? Pois é, Vivi. Miriam, então, eu estava observando as tuas telas, nós temos também, daqui a pouco a gente vai passar, você tem muitas cores aí, né? Como o Luiz Carlos Ponzi falou agora, o outono tem essa mudança das cores, né? Qual é a tua relação com o outono? Tem. Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite. Eu fico cada vez mais impressionada com essa semelhança que existe na trajetória humana, nas fases da nossa vida, com as estações do ano e com as horas do dia. E esse é um tema muito recorrente no meu trabalho. Eu sempre tento colocar de alguma maneira, de um modo todo especial, o outono, relacionado com o envelhecer. Porque o outono, tanto o outono como o crepúsculo, o outono falando nas estações do ano e o crepúsculo nas horas do dia, eles remetem àquela fase ou àquela hora do dia em que a pessoa se aquieta, é uma fase de introspecção, de menos colorido, mas não menos brilho. Então, o que eu acho mais importante, tanto no crepúsculo como no outono, inclusive foi muito bem colocado na narração inicial do programa, tem 2 palavras que me chamaram muita atenção, é a leveza e o brilho. Leveza porque eu acho que no outono e no crepúsculo, as pessoas se despem de todas as coisas que não importam mais. Tudo fica mais simples, tudo fica mais leve, as pessoas ficam mais práticas, tudo fica mais tranquilo, tudo se aquieta. E, ao mesmo tempo, é uma coisa muito difícil, mas eu acho que a gente tem que lutar para que isso aconteça, que nessa fase, ou nessas horas do dia, ou na fase do outono, que seria o envelhecer, na minha opinião, que nunca deixe de existir o brilho, que é uma coisa muito importante, que as pessoas esquecem muito. As pessoas acabam se tornando introspectivas, melancólicas, depressivas, isso no envelhecer. E o brilho, eu acho que é o que mantém a pessoa viva. Miriam, as flores são grandes inspirações para as suas pinturas, isso, né? Conta um pouco para nós. Pois é. Inclusive, mesmo com as flores, eu tentei sempre relacioná-las com essa minha, eu digo assim, que até é uma coisa muito forte, que é essa mudança das fases. As transições. Essas transições na vida da pessoa.
E uma exposição que eu fiz há algum tempo atrás, eu usei as flores, todas as fases das flores, desde que elas nascem, a maturidade, quando elas estão exuberantes, até a hora em que elas envelhecem, para mostrar que em todas as fases existe este brilho, esse famoso brilho que eu tento tanto mostrar, que é tão fundamental e que isso a gente conquista, a gente tem que fazer esse brilho aflorar de qualquer maneira. Você tem para nós finalizarmos essa primeira parte, uma estação preferida? Como o Ponzi diz que gosta muito do outono, por exemplo, você daria para dizer que você tem uma estação preferida? Então, eu acho assim, eu uso muito as estações do ano para inspiração nas cores. Por exemplo, no inverno, eu adoro as cores do inverno porque o meu trabalho fica mais quieto, mais calmo, os cinzas, os azuis, as cores mais frias. O outono, aquela exuberância de ocres, laranjas, vermelhos, bordôs. Eu uso muito as estações do ano para a inspiração das cores. Agora, não altera o meu humor. Realmente não altera em nada o meu humor, porque eu sou apaixonada por inverno. Eu adoro chuva, eu adoro temporal, eu gosto de sol, eu gosto de flor. Então, todas as estações, para mim, no meu humor, elas funcionam da mesma maneira. Tá certo, obrigado. Essa que você recém escutou é a Miriam Garcia, artista plástica, participando hoje do quadro Armazém dentro do programa Rede de Olhares. No segundo bloco, a gente conversa um pouco mais com ela. Vive! A gente vai ao som do Giba Soares e do Duda Goldani. Pode ser, meninos?
é com a música do Duda Goldani e do Giba Soares que a gente retorna nesse bloco do Rede de Olhares. Tudo bem, Duda? Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá, tudo bem? E aí, gosta do outono? Qual é a tua estação preferida? Eu gosto da primavera, para te falar a verdade. É? Primavera e verão, fico por ali. Acha que o teu ânimo muda conforme a estação? Ajuda bastante, né? Eu prefiro a questão assim da luminosidade, né, da temperatura, poder deixar uma roupa mais leve assim para usar, né? Também a questão dos odores, dos cheiros, né? Isso aí me agrada bastante quando entra a primavera e vai aquecendo em direção ao verão. Uma estação romântica também, né, Duda? Contribui para isso aí também, né? Dá para aproveitar vários momentos. Ótimo. Fala um pouquinho do trabalho de vocês, essa dupla aí. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, ele está numa fase ainda experimental, né? É música instrumental, a gente tenta abordar de vários estilos e várias épocas, né? A gente acabou de tocar Samba de Verão agora, né? No início foi Autumn Leaves, então que é uma música americana, é um standard de jazz, né? E temos também um percussionista, né, que faz parte, então somos um trio. Ele não pôde vir aqui hoje, ele tem compromisso com a orquestra, enfim, né? E a gente quer fazer versões instrumentais de várias músicas e de várias épocas, né? Que sejam conhecidas, que as pessoas gostem de escutar, né? E tentar colocar, imprimir assim as nossas ideias, nosso estilo de tocar, né? Tentar fazer arranjos próprios, né? E com isso ir adaptando e construindo um repertório para ter uma demanda de trabalho futuramente. Achei que o som de vocês tem tudo a ver com o outono. Concordam, gente? Tá bem gostoso, assim, né? A gente tentou adaptar, a gente conversou bastante antes no bastidor ali, né? Antes de começar o programa, para tentar encaixar bem o repertório, né? Ótimo. Então, deixa eu ouvir do Giba, qual é a estação preferida dele, Giba? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, hein? Olha, eu gosto de todas as estações, né? No caso, né? Só não gosto de muito frio e nem muito calor também, né? No inverno muito frio e no verão muito calor. Né? Os extremos que acabam incomodando a gente. Exato, né? Mas também é necessário que o inverno faça o frio como ele tem que ser, porque senão atrapalha o verão depois, né? Aí torna-se um verão muito chuvoso e coisa assim, né? Então, realmente, a gente tem que, pela natureza, tem que torcer que elas se cumpram o que tem que ser, né? Isso no caso, aí. Né? Uhum. Ok, obrigada, Giba. A gente vai ouvir vocês mais um pouco depois no final do programa. E antes da gente passar para o quadro Armazém, o livro do Luiz Carlos Ponzi fez um sucesso aí. Já temos 5 ganhadores. Luiz Carlos, são eles a Terezinha Basso, do bairro São Ciro, a Ermelinda Fontana, do Cinquentenário, Pedro Maldonado, aqui do centro, Micael da Silva, Cinquentenário, e a Ana Paula Prestes, do Exposição. O Luiz Carlos falou que vai autografar todos eles, né? Isso? Com certeza. O pessoal está perguntando onde que ele está sendo vendido. O livro foi lançado agora em março e por hora ele está sendo vendido na livraria do Arco da Velha, aí na rua Doutor Montorim, em frente ao Colégio São José. Mas a partir do próximo mês, as demais livrarias de Caxias vão comercializar também, Isabela. Ok, muito obrigada por enquanto. Vamos então de volta ao quadro Armazém. Marcos, contigo. A gente recebe a Miriam Garcia, que é artista plástica. Conversávamos antes do programa, Vivi, até mesmo no primeiro bloco, e ela me contou uma coisa muito interessante. Ela disse que enquanto ela está pintando, ela também gosta de dançar. Ela alterna esses dois movimentos, né, da pintura e da dança. Miriam, você estava escutando a música do Giba e do Duda e você comentou que se você estivesse pintando, você ia fazer uma pausa para dançar. Que história é essa? Porque realmente é uma coisa que me agrada muito, eu adoro música. E então, quando eu estou trabalhando, normalmente eu coloco uma música interessante que eu goste, e se toca uma música que naquela hora eu tenho vontade de dançar, eu paro de pintar e danço. Interessante. Eu queria falar um pouco sobre a sua exposição, Miriam, que vai acontecer em setembro, aqui em Caxias do Sul. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, quais são as características, qual é o teu objetivo nessa exposição? Bom, há alguns anos eu tenho tentado, como eu já falei anteriormente, fazer essa analogia das fases da trajetória humana, enfim, com as estações do ano ou com as horas do dia. E eu li um livro do Rubem Alves que chama As Cores do Crepúsculo, a Estética do Envelhecer, que ele trata desse tema, o envelhecer, com muita poesia, com muita luz, é uma obra de arte o livro, eu considero.
E esse livro, há anos eu venho lendo e relendo e sempre procurando colocar no meu trabalho alguma coisa relacionada. Então, essa exposição, na realidade, vai ser, como eu te falei, uma analogia das estações do ano com o meu trabalho, né? E sempre assim dando ênfase ao aspecto envelhecer. Do envelhecimento. Exatamente. Fala um pouco sobre as suas técnicas de pintura. Bom, eu iniciei a minha técnica com um pastel seco. E ao mesmo tempo que eu ia usando pastel, eu comecei a agregar a tinta acrílica e atualmente eu pinto assim mais com tinta acrílica, sempre dando umas nuances do pastel seco ao mesmo tempo. Você trouxe, a gente já passou no vídeo, agora a gente está passando também algumas, são maquetes, né, Miriam? Do que a gente vai poder... São estudos, porque na realidade os quadros dessa exposição que eu vou fazer em setembro... Esboços? São quadros gigantescos, eles têm quase 2 metros. Mas eu sempre brinco um pouco, faço alguns estudos para ver cores e o que eu quero mais ou menos colocar em cada obra. E acabam sendo estudos que eu até trouxe assim só para ilustrar. Tá certo. A gente agradece muito a sua presença aqui no quadro Armazém do programa Rede de Olhares. E já te faço um convite, então. Quando chegar um pouco mais próximo de setembro da sua exposição, por favor, volte aqui para anunciarmos de novo. Obrigada mesmo. A gente recebeu hoje aqui no quadro Armazém a Miriam Garcia, artista plástica, conversando um pouco sobre o trabalho dela, que tem tudo a ver com o outono, Vivi. Ok, obrigada, Marcos. Muito obrigada, Miriam. Fica aí conosco aí, de repente você dá mais um pitaco aí ao longo do programa. Temos, Bruno, o pessoal pode participar conosco na interatividade, tem também a nossa agenda cultural, né, do Armazém. Pode sim, Vivi. Quem quiser participar conosco ao vivo, ainda dá tempo, mande aí o seu comentário através das nossas redes sociais, pelo Twitter, pelo @UXTV, facebook.com/UXTV, também pelo nosso telefone, o 3218-2194. Enquanto você comenta aí na nossa página, nós conferimos agora a agenda cultural. Nesta sexta-feira tem a apresentação do projeto Sexta Rindo. Os humoristas Cassiano Kuffel, Rudy Martins e Lucas Krug comandam o espetáculo Bar. A peça acontece no Teatro Sala de Ensaio no Shopping San Pellegrino, às 8h30 da noite. Ingressos a R$20. A 31ª edição do Sarau Arte Livre ocorre no domingo, dia 24 de maio, a partir das 15 horas. A programação totaliza 16 atrações que exibem seus trabalhos na Praça Nova Trento, em Flores da Cunha. Domingo também acontece a palestra pública Paz Interior e Posturas Bélicas, mediada pela professora Simone Sandi. O evento ocorre das 3 às 5 da tarde no IIPC Caxias do Sul, Rua Vereador Mário Pezzi, 473, Sala 24, Centro. Tá aí, para a gente retomar esse tema sobre a troca das estações e a relação conosco, eu converso agora com a professora Fiorenza, da turma dos alunos de Introdução à Comunicação aqui da UX. Professora Fiorenza, fiquei sabendo que você é do Espírito Santo, é isso? Isso, sou uma capixaba com sotaque mineiro e morando no Rio Grande do Sul há 3 anos. Essa mistura toda. Isso. Você acha, Fiorenza, que as pessoas que moram mais para o norte, para o nordeste do país, elas percebem essa troca de estações tanto quanto nós aqui? Não, é um privilégio da região sul. Eu vejo que isso imprime uma marca no humor, nas programações, na forma como que a cidade funciona e também as pessoas. A gente, na região sudeste, onde eu morei, é claro que há um pouco de frio e calor, mas pouca variação. E, principalmente, nós somos mais marcados pela seca ou pela chuva. O verão muito chuvoso e o inverno mais seco. Talvez isso demarque mais nossos hábitos ao longo do ano. Aqui não, tem realmente todo um movimento que acompanha de fato as estações, um florescer, um se recolher, um se dar mais a outro, se fechar mais para pensamentos introspectivos. Eu acho que isso torna o ano mais divertido. Tenho me divertido muito com as trocas das estações aqui. Que bom. Você estranhou o frio, Fiorenza, aqui? Não, eu gosto muito do frio, então eu comemorei muito o frio. Estranhei o calor. Em janeiro, eu achei que eu passei mais calor do que eu previa passar aqui no sul.
Tá bom, vamos ouvir. Parece que tem um outro aluno seu aqui que gosta bastante do inverno, é isso? Teu nome? Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo certo. É verdade isso? Sim, no inverno eu me sinto mais confortável. Eu acho que assim, o único problema do inverno é se levantar, se acordar de manhã, né? Sair da cama, Sair da né? cama, Abandonar exatamente. a cama é difícil, Abandonar a cama. Você tem aquela preguicinha básica, mas logo após um banho você se recupera e tem toda a disposição no dia, né? Você coloca uma roupa agradável, que eu gosto dessa parte, assim, se arruma bem, no inverno tem toda essa questão. O charme, né? O charme, né? Exatamente. E já no verão, que eu não gosto, você tem que normalmente tomar banho bastante vezes, né? Porque você sai do seu banho e você já está suando, né? Então é uma questão de higiene também que eu não gosto muito. Então, para mim, o inverno é maravilhoso. É melhor. Melhor. E tu acha que as pessoas ficam mais introspectivas no inverno ou não? Olha, eu fico mais... Sim, eu diria que sim. Eu fico mais reservado. Eu já sou uma pessoa reservada, eu fico mais reservado. Sim, Ok, que sim. Obrigada, Douglas. Eu quero ouvir as meninas de Santa Catarina aqui também. Se estranharam muito o frio aqui dos gaúchos, já estavam acostumadas. Teu nome? É Emily. Emily, tudo Isso, bem? Tudo certo. Quanto tempo você está aqui em Caxias? Eu estou há 1 ano e meio em Caxias. Eu sou de Santa Catarina, numa cidade que era totalmente oposto daqui, muito calor. E eu vim pra cá em Qual cidade? Brusque. Brusque. Eu vim pra cá começo de setembro e na minha cidade estava muito calor e quando eu vim pra cá, frio terrível. E eu tenho muita sensibilidade com o frio, posso dizer. Mas eu gosto do frio, mas não ao extremo também. Nem o verão muito extremo, o calor muito extremo. Na minha cidade era muito quente, assim, que você se sentia indisposto até. É uma sensação ruim. Por isso que eu preferia até o inverno, mas não o daqui de Caxias. Não tanto. Você acha que as pessoas ficam mais introspectivas, mais fechadas, todo mundo vai para casa, não socializa muito? Sim, acredito. Eu acho também... Rola um pouco da indisposição também. Por exemplo, acontece comigo... se a pessoa me convidar para sair, eu penso, mas está tão frio, eu acho melhor eu ficar em casa, assistindo um filme embaixo da coberta. Tem essa coisa de você se sentir mais reservado mesmo, eu acredito que aconteça isso sim. De ficar mais na toca. Sim. Tá, deixa eu conversar com a tua colega também, de Santa Catarina. Teu nome? Meu nome é Morgana. E aí, Morgana, qual a tua estação preferida? Minha estação preferida é o verão. É o verão? Isso. Por quê? Aí eu me sinto mais disposta para sair, aproveito melhor o dia, me sinto leve, com vontade de fazer as coisas, né? No inverno fico mais recolhida, assim, em casa também. Evito algumas programações. E o verão você acha que fica com um astral melhor também? Eu acho que sim, as pessoas ficam mais alegres, né? Dispostas, topam a gente sair. Tá bom, obrigada por enquanto. Olha só, e a nossa equipe de reportagem conversou com um repórter que trabalhou conosco aqui na UX TV, o Jefferson Ajeitos. Hoje ele trabalha e vive no Mato Grosso do Sul, há 2 anos em Campo Grande. E a gente conversou com ele por Skype para saber como que foi essa questão da adaptação de um clima para o outro. A adaptação não foi muito fácil no começo, porque eu saí de Caxias, terra úmida, para Corumbá, que é uma cidade de Mato Grosso do Sul que é muito quente e seca. Quando eu cheguei em março de 2013, já devia estar 15 ou 16 graus em Caxias, eu cheguei em Corumbá com 32 graus de temperatura na sombra. É muito quente lá. Aqui o clima em Mato Grosso do Sul acho que dá para dividir sim em estações, mas não frio e calor como a gente tem aí no Rio Grande do Sul em muitas cidades. Aqui as 2 estações principais, se é que eu posso chamar, são a chuvosa e a de estiagem. Então, foi isso que eu mais estranhei, porque nós temos um inverno muito chuvoso aí no Rio Grande do Sul. Aqui em Mato Grosso do Sul é diferente, o inverno é muito seco. Eu morei no Pantanal, lá em Corumbá, por 2 anos, e eu percebia isso, inclusive, no movimento do rio. Lá as pessoas elas sabem em que época do ano se está, porque o rio ou ele está mais cheio ou ele está com o nível de água um pouco mais baixo. Eu sinto falta das pessoas com quem eu convivia em Caxias. Do frio, eu não sinto muita falta. Eu gosto do frio, mas não muito do frio aí de Caxias, que é um frio muito úmido. E esse frio não faz muito bem para a saúde, principalmente. Ficava gripado 2, 3 vezes ao ano aí em Caxias. Eu estou há 2 anos aqui em Mato Grosso do Sul e eu tive um resfriado em 2 anos.
O frio aqui é para os fortes, né? Rosalia, me contaram que no curso de Geografia tem uma disciplina de climatologia, é isso? Temos 2 disciplinas. De climatologia? De climatologia, é. Então como é que vai ser o inverno esse ano? Bom. Não sei se você ministra essa disciplina, mas você vai ter que dar uma resposta. Sim, sim. Não sou eu que ministro as disciplinas de clima no curso, mas a previsão, enfim, né? A previsão, ela aponta para um período muito curto de frio, né? Uma umidade característica do nosso inverno, mas não deve se concretizar o frio que nós tivemos no ano passado, né, em virtude da característica que foi o nosso verão, né. Então, deveremos ter um pouquinho aí de frio. Um pouquinho? Um pouquinho de frio. Tá, é inverno, né? No sul, um pouquinho de frio. Depois, em outubro, novembro, a gente resgata isso, essa sua fala. Isso. A tua estação preferida qual é? A minha, eu gosto tanto do outono quanto da primavera. Porque eu acho interessante essa possibilidade de, ao longo do dia, nós podermos vivenciar a questão da intensidade solar, do calor, né? E à medida que vai o sol se pondo, o crepúsculo, que a artista tanto comentou, a gente vai se apropriando da roupa. Aquele momento que a gente vai ficando mais introspectivo. Agora, se for diferenciada aí outono e primavera, eu gosto mais da primavera, por conta de uma quantidade maior de flores, de cores, né? De tudo isso, né? É. Felipe, se a gente tivesse que escolher uma planta para perceber toda a movimentação dela ao longo do ano e tudo que ela tem a nos ensinar, que planta seria essa? Na tua opinião, claro. Seria um plátano. O plátano. Um plátano ou uma videira, né? Porque ela representa a nossa cultura, né? E ela representa também todo o ciclo, né? das estações, né? Que nós vivenciamos aqui, e também a vida, né? Ela passa a ideia do início de uma vida nova na primavera, né? As brotações, aí você vê os frutos, a formação dos frutos, né? A colheita. Então, eu acho que ela é uma planta muito expressiva, né? Para a nossa região, e que demonstra também o ciclo da natureza, né? A questão de todo o ano aquele ser vivo se reformular, se recompor, né? Eu acho que é uma planta muito expressiva. Ok. Marcos? Miriam quer fazer um comentário. Não, eu estava comentando, lembrei agora, quando tu perguntaste das flores, né? Diz que o ipê amarelo, que existe tanto aqui na nossa região, né? Diz que ele a flor do ipê, ela floresce ao contrário de da maioria das outras flores. Ela floresce no inverno. No final do inverno, o ipê amarelo desabrocha. E ele fica pouco tempo florido, depois ele morre, as flores caem no chão. Então, ele tem, inclusive, nesse livro que eu comentei antes, do Rubem Alves, ele fala do ipê, e ele diz que o ipê, a flor do ipê, ela é muito ousada, porque ela faz exatamente o contrário das outras flores, que ela se abre para o amor, no caso, ela floresce no inverno. E ele diz que nós deveríamos ser, falando assim como uma metáfora, como os ipês, que justamente no inverno, que seria então no crepúsculo ou no outono, que nós deveríamos nos abrir mais para o amor, por nós mesmos, pelos outros, ter mais esse brilho interior, essa coisa que dificilmente as pessoas acabam tendo, né? Porque as pessoas acabam se deprimindo no outono, muitas vezes se deprimem no outono, se deprimem no envelhecer, quando a gente deveria ser como a flor do ipê, que ela faz o contrário. Muito bom, obrigada, Miriam. A gente está chegando assim no finalzinho do programa. César, o que a gente pode tirar dessa troca das estações em benefício próprio? Entender esses ciclos, observá-los, ter a ousadia do ipê também? Também, acho que isso é importante. Acho que a natureza é a nossa grande mãe, né? Assim como a Mãe Terra, né? Nós somos filhos dessa grande mãe. E, infelizmente, nós estamos devastando toda a nossa mãe.
e estamos sofrendo também a parte climática, né? Eu acho que cada estação, acho que ela floresce, ela passa por dentro de nós mesmos. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, elas têm um pouco de cada estação. Eu acho que quando a gente está no inverno, a gente não precisa ser uma pessoa isolada, uma pessoa fria, uma pessoa somente no silêncio. Eu acho que nós temos que ter uma pitada de verão, nós temos que ter uma pitada de inverno e uma pitada de outono. Eu acho que essa mescla em todas as estações vai fazer que nós tenhamos um equilíbrio para nós continuarmos a nossa vida. Muito bem. Ponzi, se a gente pudesse assim dar uma dica de um lugar para curtir esse outono em Isabela, em Caxias do Sul, aonde que seria? Eu moro num local privilegiado em Isabela. Eu moro do lado do Centro de Cultura Ordovás, do lado do maior parque da cidade, um dos maiores parques da cidade. Eu convido vocês para de manhã, entre 7h30 e 8 horas, apreciar a luz batendo nos jovens plátanos lá do Parque dos Macaquinhos. É coisa fantástica, é fantástica mesmo. Tem que ser nesse horário, 8h30, 7h30, 9 horas. O sol nascente batendo naqueles jovens plátanos, eles estão com uma multiplicidade de cores fantásticas. É um convite que eu faço. É poético, totalmente poético. Vale a pena. Mas não esqueça do horário, hein? É cedinho. Com os olhos e o coração bem abertos, né, Ponzi? Coração bem aberto. Acho que vale, né? Gente, que bom ter vocês aqui no programa de hoje, foi muito legal. Miriam, Marcos, muito obrigada também. Bruno, muito obrigada. E a gente encerra, então, o programa de hoje ao som do Duda Goldani e do Giba Soares. Meninos, voltem sempre aqui. A gente se encontra no próximo Rede de Olhares. Até mais.